eu sou a Karina e esse é o canal Até Ser Mãe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono dos nossos bebês. Eu vou falar sobre algumas técnicas que são técnicas aonde o bebê ele vai se sentir aconchegado, como ele se sentia no nosso útero. Ele tá ali apertadinho, quentinho, super aconchegado e de repente ele tem que perceber e entender que ele não faz mais parte do nosso corpo, né? Ele tem que lidar com barulho externo, com iluminação externa, enfim. Então essas técnicas elas são técnicas onde o bebê ele sente um pouquinho mais desse aconchego, né? Alguma coisa mais próxima do aconchego que ele sentia dentro do nosso útero, tá? A primeira técnica é a técnica do ninho, que consiste o bebê ficar envolto, né? Apertadinho ali dentro do berço. E ele se sente apertadinho, aconchegado, e isso ajuda muito no sono do bebê. Porque se ele se mexer, se ele levar um susto, às vezes nem tanto por barulho ou iluminação, eles se assustam mesmo. E quando ele faz esse movimento, ele não sente que ele tá todo solto no berço, ele sente que ele tá apertadinho, ele tem algumas coisas, ele sente aqui nas laterais dele, né? Ele sente que tem ali aquele aconchego e ele consegue ficar tranquilinho, às vezes não chorar ou não acordar. Tá? Então a técnica do ninho eu tentei demonstrar para vocês um pouquinho no vídeo, eu não sei se vai estar bacana, mas eu tentei mostrar para vocês como a gente faz com uma toalha, né? Que é uma forma simples de fazer em casa, até porque a gente vai se desfazer depois. Eu tive um ninho para minha filha, porque sou mamãe de primeira viagem, muito emocionada, já falei. E aí eu comprei um ninho para ela na época, mas não tem essa necessidade. Eu até demonstrei com a toalha por ser mais simples e porque eu também não tenho mais ele. Eu já desfiz porque eu não tenho mais necessidade. Conforme o bebê vai crescendo, a gente vai passando para frente, né? Porque não usa mais. Então não tem tanto tempo de uso, não há necessidade de compra. A segunda técnica é a técnica do charutinho. Também consiste em um bebê sentir novamente esse aconchego do útero da mamãe, né? Um pouquinho mais próximo, né? Porque aquele aconchego nunca mais ele vai sentir. A gente envolve o bebê numa mantinha ou numa cobertinha, vai depender do tempo, né? Da temperatura, né? Do que for mais adequado para a temperatura. Mas a gente envolve ele e faz uma espécie de um charutinho mesmo em torno dele com aquela mantinha, ele fica bem apertadinho ali. Essa técnica é importante a gente ressaltar, que você faz enquanto o bebê tá ali no seu colo, no aconchego. Quando você vai pôr ele no berço, ou na cama, ou no carrinho, para ele continuar ali com aquele soninho, a gente tem que soltar, tá, gente? Não pode manter tão apertadinho. Eu nem dou, tem pessoas que fazem um tipo de amarração. Eu não faço isso, porque quando a gente coloca o bebê para dormir, a gente tem que soltar. Os bracinhos dele tem que estarem soltos, né? Os bracinhos, perdão. Tem que estar soltos para o bebê, com todas as movimentações que o bebê faz aí nos primeiros meses, ele utiliza os braços. Então, se ele for gorfar, enfim, se ele sentir qualquer desconforto que ele tenha que fazer, qualquer manobra aqui nessa parte superior, para ele virar a cabecinha, até a cabecinha ele precisa dos braços. Então, por segurança, tem que estar solto.
A terceira dica é a técnica do shh. É muito simples, né? Mas a gente acaba que, mamãe de primeira viagem, a gente não tem essa percepção. Mas o bebê no útero, ele escuta frequentemente, né? Um barulho semelhante a esse. Shh. É um chiado mesmo. Então, quando o bebê tá com dificuldade de voltar a dormir ou de pegar no primeiro soninho, a gente pega o bebezinho, coloca ele aqui próximo, né, o ouvidinho dele próximo à nossa boca e vai fazendo esse movimento esse barulhinho, né, no ouvido dele. Shhh. E aí pode ir dando tapinha no bumbum, nas costinhas, ou fazendo esse movimento que a gente já faz involuntariamente quando o bebê nasce. Você pega o bebê e já fica nesse movimento, né, natural. Então essa técnica é muito bacana também. Mesmo movimento aí desse shh que eu tô falando que é um ruído que a gente faz, que se assemelha a um ruidinho que ele escuta dentro da nossa barriga, né? Tem o ruído branco, que também é muito importante, é uma quarta dica já, né? O bebê, quando ele já estiver dormindo, ou você estiver fazendo ali a rotina noturna dele, ou enfim, ou soninho da tarde, cochilo, né, que a gente fala, que você for colocar ele para deitar, você já pode colocar o ruído branco. Pesquisa no YouTube e deixa ele escutando. É um ruidinho que se assemelha com o barulhinho que ele escutava ali no nosso útero, e ele fica fazendo esse barulho e ele camufla o barulho externo. Então, o latido dos cachorros, enfim, algum outro barulho de conversa, qualquer barulho externo, ele vai dar uma camuflada e o bebê vai escutar só esse barulho do shh, que é o ruído branco, né? É muito bacana, muito interessante. Eu utilizo até hoje, me ajuda demais com essa parte do barulho externo para tirar um pouco. Eu uso atualmente, né, na rotina noturna, porque a minha bebê já tem 1 ano e 3 meses, então durante o dia ela tá tirando somente um cochilinho, e nesse um cochilinho eu não uso, não preciso mais utilizar, né, o ruído branco, mas à noite, todas as noites ele bate ponto o ruído branco aqui em casa. A quarta dica é a gente demorar um pouquinho para colocar o bebê na cama ou no berço. Eu sei que às vezes bate o cansaço, a gente tá ali com aquele bebê e você já quer. O bebê fechou o olho, você já. Pum, e aí ele acorda. Então, assim, a gente tem um pouquinho mais de paciência. Eu sei que é cansativo, que é desgastante, mas o bebê dormiu, você tá nesse movimento aqui, ou enfim, ou sentado na sua cadeira de amamentação, o seu bebê dormiu, fechou os olhinhos, você aguarda uns minutinhos para ele passar um pouquinho daquela fase de cochilo, porque o sono do bebê ele tem fases. Então, quando ele passa dessa primeira fase, ele tem um soninho um pouquinho mais profundo, e aí você pode deitar ele com mais segurança e ele vai conseguir prosseguir com o soninho dele. Então, é muito importante esperar um pouquinho para colocar o bebê no berço. Gente, são 5 dicas bem simples que eu utilizei aqui em casa. Algumas eu ainda utilizo, né? Preciso utilizar, como eu disse, o sono da minha bebê é um soninho de passarinho. E a rotina noturna também me ajudou bastante, mas em um outro vídeo eu falo sobre isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí do outro lado, como tantos outros me ajudaram também nessa jornada. Então, por hoje é só. Tchau, tchau!